Telespectadores da TV Câmara, estamos retornando com o programa Câmara Entrevista e hoje tendo a satisfação de receber aqui Alberto Amaral Alfaro. Não me atrevi ainda a dar a qualificação dele porque realmente é uma qualificação invejável. Até gostaria que ele mesmo se apresentasse aos nossos telespectadores e pudesse falar um pouquinho, né, das suas profissões, das suas iniciativas, para que a gente possa depois dessa apresentação falar um pouco sobre o livro Crônicas do Cotidiano de um Canhoto. Primeiro livro de Alberto Amaral Alfaro. É uma satisfação te ter aqui no programa. Pois bem, a satisfação, obviamente, sem querer ser redundante, é minha também. Em primeiro lugar, por ter, enfim, durante 6 anos exercido o cargo de vereador. Eu me elegi e foi um mandato que teve 6 anos para coincidir com a eleição de presidente da República. Cheguei a usar, por inúmeras vezes, a TV Câmara, já tinha nessa época, não é? Também não sou tão velho assim. E, obviamente, que para mim é bom. Nós nos encontramos no último dia numa homenagem, que você era o mestre de cerimônias, como sempre, lá da nossa Câmara de Vereadores, e eu, com prazer, aceitei o convite. Ô, Roger, a minha vida, a minha história, é uma história, enfim, o meu pai era uruguaio e a minha mãe de Santa Vitória. Aí eles casaram em Santa Vitória e o meu pai veio em busca de trabalho. Primeiro ele trabalhou em Pelotas lá, ele era cuidador de cavalos, uma profissão que à época tinha demanda, tem ainda tratadores e cuidadores de cavalo. Sim. Mas aí ele era um homem muito, enfim, que não se contentava com a situação dele, da família. Aí ele veio, em 52, ele veio para Rio Grande. Foi trabalhar na Ipiranga e depois dentro da Ipiranga ele se aposentou. Ele era um homem canhoto como eu e também ele era ambidestro, porque a época dele, ele nasceu em 1925, os pais e as escolas, os que podiam virar, eles viravam. Eu sei de várias pessoas, inclusive o teu caso, que confidenciasse há pouco, e eu abomino isso aqui, eu abomino, e eu, à época, eu sou de 1954, eu tenho 69 anos, então eu não me contentei, e aí, eu comecei numa escola particular, e meu pai já tinha condições, então fui alfabetizado antes de entrar para o colégio. E então eu resisti, e aí depois, enfim, joguei futebol por 2 anos profissional lá no São Paulo, e, enfim, a esquerda começou a me abrir oportunidades, a mão esquerda e essa condição de esquerda. Aí eu trabalhei na Ipiranga até me formar advogado. Depois eu saí da Ipiranga, eu andei lá pelo Centro Social Urbano, ali da Hidráulica, coordenando ali. Depois eu fui vereador e depois eu me tornei empresário. A maior parte da minha vida foi como empresário. Eu tive a agência de Correios da Silva Paz e tive também, junto com um sócio meu, José Zumar, a Sincard, que era uma distribuidora de produtos telefônicos. E nesse meio tempo, enfim, depois me aposentei. Eu não vou ficar contando toda a minha história aqui, aí temos que fazer um seriado. Então houve uma época que eu fiquei por 8 ou 9 anos diretor do Senai na região aqui, por indicação do Werner Radrich, que era presidente do Centro de Indústrias de Rio Grande aqui, era também da Federação da Indústria da Fiergs, do Rio Grande do Sul. Fui lá para tentar fazer uma mexida, fiz a mexida e acabei ficando 9 anos por lá. E já era empresário e depois resolvi me dedicar só à atividade empresarial, onde me aposentei. Mas tenho passagens, fui secretário do município, do governo Abel Dourado,
fui secretário de Estado e secretário substituto de Estado no governo Jair Soares. Então, eu tenho uma vida, enfim, nunca fui acomodado também. Então, eu sempre escrevi. Isso aí que eu queria te contar. Eu sempre escrevi desde pequeno, e depois jovem já, quando eu estudava técnica e contabilidade ali no Getúlio Vargas, eu participava desses concursos. Aí eu ganhei um concurso que era Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná, da Associação do Aço do Sul do Brasil. Era sobre o Sesc Centenário da Imigração Alemã. Eu não sou de origem alemã e nem tenho qualquer tipo de... O único de ascendência alemã que eu me dou bem, tem vários, mas o Werner, que é meu amigo de sempre. Então, eu participei desse concurso e tirei primeiro lugar. Me lembro que depois o pessoal fez aqui, os jornais da época fizeram repercussão, recebi na época um cheque de R$2.000, que era uma importância, talvez como hoje, um pouquinho mais. E aí recebi um troféu e recebi lá na delegacia de ensino. E sempre escrevendo para jornais, depois eu tenho há 23 anos um programa de rádio. Há 23 anos atrás eu formei um grupo, eu, Valdomiro Lima, já nos deixou, Luiz Arthur Correia Dornelles e Delamar Correia Mirapalheta. Depois Renato Albuquerque e outros amigos. Mas fizemos o programa Cultura Debate, porque eu achava, já havia sido vereador, que nós não tínhamos aqui, enfim, eu não sou a palmatória do mundo, mas achava que nós não tínhamos, assim, uma crítica mais forte com relação às coisas públicas. E o programa teve esse, não está até hoje aí. Sim. Claro, fomos perdendo quadros, eu era dos mais jovens e continuo até hoje. Mas a rádio, ela também fez um jornal, Folha Gaúcha. Eu escrevi todo o tempo que a Folha Gaúcha escreveu, antes o Edson Figueiredo, o Ramon Freitas e o Jonas Cardoso. O Edson, que era o diretor do jornal O Tempo, tinha sede ali na Praça Saraiva, fez um jornal muito grande, de muito bom conteúdo, era semanal, mas era um jornal, enfim, com bons, não estou dizendo por mim, mas tinha bons redatores, e eu tinha também uma coluna lá, ela Olho de Lince, minha coluna, também sempre com um olhar, uma crítica mais, sim, que é do meu feitio, claro, nunca ofensivo. E aí, eu há poucos anos, 2 anos atrás, um amigo meu, membro da academia, o Oswaldo José de Paula Barbosa, ele encontrou-se comigo num evento aí, eu acho que foi no primeiro lançamento do livro do Clécio Santos, sobre os moles. Sim. E aí ele disse assim: Alfaro, eu gostaria de te fazer um convite. Eu digo, depende. Ele disse assim: queria te convidar para tu juntar o que tu tem. Eu digo, eu não tenho livro nenhum. Aí ele disse assim: não, mas não precisa ter livro para entrar para a academia. Tem que ter cultura, tem que ter, enfim, coisas publicadas. Aí eu tinha mais de 600 crônicas. Sim. Nesse meio tempo também, eu quero te dizer que eu fiz pós-graduação na Unicinos, em Direito Político. Depois disso, quando eu era vereador, nós íamos sexta, sábado e domingo. Fiz uma pós-graduação, que a minha ideia foi, uma época, tentar ingressar no quadro docente da universidade. Aí, depois, eu me inscrevi para um doutorado que a Universidade de Rio Grande fez em convênio com a Universidade de Buenos Aires. Aí eu fiz toda a parte de obtenção de créditos. Sim. O professor João Lages, que coordenou essa turma. Então, nós íamos a Buenos Aires, ficávamos lá 15 dias. E depois, passava um mês, vinham 2, 3 professores de lá e passavam 15 dias aqui. Sim. E aí fomos fazendo essa carga horária presencial.
E aí concluí a parte de obtenção de créditos e comecei a trabalhar numa tese e depois mudei meus planos e resolvi virar só empresário. E aí esse projeto, deixei ele para lá, tenho essa documentação também. Mas aí o Oswaldo me pediu esse material, eu mandei para ele, e aí depois eu não fiquei sabendo mais nada, porque esse é o processo interno da academia lá. Sim, sim. Depois, quando eu soube que havia sido, enfim, aprovado, ou, enfim, que haviam aceito a sugestão dele lá, e marcaram a minha posse, eu fui empossado acadêmico, membro da academia, e eu hoje já sou o secretário da academia lá, porque eu gosto de escrever. Sim. Então, enfim, a minha história até aí. Aí resolvi publicar um livro. E esse livro foi lançado agora, 23 de maio de 2023, na Feira do Livro. E esse livro vai ser o tema do nosso segundo momento deste programa. Pois não, um prazer. Por enquanto... Eu sou um pouco prolixo, se não com exceção de uma tosse que eu tive, eu vou levando, né? Tá bem. Fica à disposição. Tá bem, obrigado, Alberto Amaral Alfaro. Esse é o primeiro momento deste programa, que é o Câmara Entrevista, que já faz agradecimentos aqui à direção, né, a proprietário aqui da Livraria Vanguarda, que gentilmente está cedendo esse espaço lindíssimo. Até para quem não conhece, realmente é um momento que a gente faz o convite para que venham conhecer, porque realmente se trata de um local magnífico, um local privilegiado da cidade do Rio Grande. Nós estamos aqui hoje conversando então na Livraria Vanguarda com Alberto Amaral Alfaro, autor do livro Crônicas do Cotidiano de um Canhoto, que é o tema do segundo momento deste programa, que volta já já.